gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao convite feito para eu participar eu e Estela participarmos desse simpósio. Gostaria também de agradecer por incluir o tema hanseníase, um tema tão importante de causa de saúde pública, nesse evento, e agradecer a todos os participantes e colegas. Sou professor Dr. Jorge Almeida, tenho especialidade há mais de 3 décadas em hanseníase, e é sobre a hanseníase que nós vamos abordar. Em relação à hanseníase, o Brasil é o segundo entre os maiores portadores de casos de hanseníase no mundo, estando apenas atrás da Índia. No Brasil, as maiores taxas de detecção da hanseníase estão nos estados do Mato Grosso, portanto, na região centro-oeste, e em outros 2 estados, Rondônia e Tocantins, na região norte. A meta da eliminação da hanseníase como um problema de saúde pública é a prevalência de inferior a 1 caso por cada 10 mil habitantes. Se você olhar no mapa aqui, na região centro-oeste, especialmente no Mato Grosso, nós temos uma hiperendemia dessa patologia, chegando a 40 casos por cada 100 mil habitantes. A hanseníase é uma doença dermatoneurológica causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. Como sabemos, a hanseníase pode ser curada. O tratamento é totalmente gratuito e oferecido pelo SUS. Clinicamente, a hanseníase manifesta-se de várias formas, podendo acometer pele, nervos, olhos e outros órgãos. Mas se a gente observar nesse slide, nós vamos ver que o envolvimento mais significante está reportado na questão da pele e dos nervos periféricos. A hanseníase é uma doença polimórfica, com uma ampla gama de manifestações cutâneas e neurais, segundo Miyashiro e colaboradores. A classificação da hanseníase se baseia no modelo de Rieder e Joplin e, na maioria, ela se porta da seguinte forma: nós temos a forma indeterminada, em que, na maioria dos seus casos, ela pode se resolver espontaneamente até sem tratamento. Portanto, dependendo da resposta imunológica de cada indivíduo, ela pode ser polarizada para a forma tuberculoide ou a forma virchoviana e também as formas intermediárias denominadas de dimorfo. A disposição das lesões cutâneas, de acordo com as formas clínicas da hanseníase, em especial a forma tuberculoide, ela se projeta com poucas lesões e de forma assimétrica, e na forma virchoviana, de forma bastante simétrica e exuberante. Nesse slide à esquerda, acima, a gente reconhece a hanseníase indeterminada, onde nós reconhecemos e visualizamos uma mancha hipocrômica. À direita, na forma tuberculoide, a gente já vê uma mancha avermelhada com bordas bastante salientes. E na hanseníase virchoviana, nós vemos a presença de nódulos. Existe no Brasil uma campanha nacional denominada de Janeiro Roxo, onde o principal objetivo é alertar a população sobre os riscos da hanseníase no Brasil. Lembramos que a neuropatia da hanseníase é clinicamente uma neuropatia mista, que compromete fibras sensitivas, motoras e autonômicas. E eu destaco aqui essa questão da inervação autonômica, porque ela vai se retratar justamente na questão da produção de glândulas sebáceas e sudoríparas. Lembrar que o comprometimento autonômico ainda é muito subestimado no diagnóstico da hanseníase, em especial na neuropatia hansênica. Lembremos que o acometimento do sistema nervoso autônomo leva a um grande acometimento e ressecamento da pele. Então, se a gente observar, inicialmente nós podemos ter uma pele ressecada que vai permitir a presença de fissuras e, consequentemente, se não cuidada, não tratada, leva à infecção e a reabsorções, que colabora ainda muito para o processo de estigma dessa doença. A pele, o maior órgão sensorial do nosso organismo, e é muito importante a gente assinalar que nos nervos da derme podem-se alojar bactérias, como é o caso do Mycobacterium leprae. Lembremos que
A via somatosensorial ela é composta por receptores, em especial os esteroceptores, que estão dispostos na região da epiderme e derme, e que utilizam no trato espinotalâmico para alcançar o tálamo e se projetar para o giro pós-central, em especial na área somestésica, para que todo esse processamento de integrações de informações sensoriais sejam tornadas conscientes. Verificamos nesse slide aqui a distribuição cutânea dos nervos periféricos, permitindo a gente ter um mapa da inervação sensitiva do corpo. Lembremos que, mesmo nas extremidades, existe a colaboração de nervos digitais. O bacilo de Hansen tem um tropismo especial pelos nervos periféricos, atingindo desde as suas terminações da derme aos troncos nervosos. A gente reconhece no slide à esquerda, acima, a presença de ramúsculos nervosos e abaixo a presença de um tronco nervoso, em especial do nervo mediano. O micobactério lepre infecta preferencialmente as partes mais frias do corpo, incluindo a pele e os nervos periféricos. Esse slide aqui, eu chamo a atenção para a seguinte situação. A gente reconhece, através desse slide, o nervo radial, né, o tronco do nervo radial na região da axila e suas terminações, e também reconhecemos aqui a presença do nervo cutâneo braquial posterior se projetando para a derme, para que, através desse slide, a gente tenha uma noção de como se projeta esses nervos até a pele. Na hanseníase, o que acontece? Como esses troncos nervosos eles estão protegidos aqui na região proximal por gordura, por músculos e por artérias, a temperatura desse nervo nessa região é ideal do organismo. Lembremos que a hanseníase tem preferência por nervos que se superficializam a próxima à pele. Lembrar que aqui, nessa região proximal, esse nervo está protegido, basicamente, do controle e da ação do bacilo. Mas já na sua posição terminal, principalmente lá próximo do punho, nós podemos ter acometimento na hanseníase do ramo cutâneo dorsal do nervo radial. Na hanseníase, o comprometimento neural é considerado o principal responsável pelas incapacidades físicas e deformidades. Nesse slide acima aqui, eu mostro para vocês os principais troncos nervosos acometidos na hanseníase. Na face, nós vamos ter os ramos do nervo trigêmeo e facial, no pescoço do plexo braquial, o nervo auricular magno, no membro superior, ulnar, mediano e radial, e no membro inferior, o nervo fibular comum e tibial posterior. Nesse slide aqui, a gente já vê uma área extremamente acometida, onde se faz presente aqui os ramos supratronclear e supraorbital do nervo trigêmeo. E aqui no pescoço, nós temos a presença do espessamento do nervo auricular magno. Também nós temos na hanseníase o acometimento de 2 pares de nervos cranianos, em especial do 5º e do 7º par. Nós vamos ver que, no caso do 5º par, por conta de lesão do ramo do nervo ciliar longo, que dá inervação sensitiva para a córnea, e do 7º par, nós vamos ter acometimento do ramo zigomático do nervo facial, levando a um prejuízo do fechamento da pálpebra por conta de uma fraqueza ou atrofia ou paralisia do músculo orbicular dos olhos. Nos membros superiores, a hanseníase, nós temos o acometimento, em especial no plexo braquial, dos ramos terminais do nervo ulnar, mediano e radial, levando como consequência das lesões pela hanseníase, no caso do nervo ulnar, a presença da mão em garra e atrofia dos espaços interósseos. No caso da lesão do nervo mediano, nós vamos ter como repercussão a perda da oponência do polegar e levando esse polegar para atrofia da região ternar a um desabamento no mesmo plano da palma da mão e também alterações sensitivas nos desvídeos correspondentes. No nervo radial, certamente por inervar todos os músculos extensores do punho e dos dedos, quando da sua lesão, nós vamos ter a presença da mão caída. No membro inferior, nós vamos estar determinando a questão do nervo fibular comum com projeções para os seus ramos terminais no membro inferior. Chama atenção aqui para a lesão do nervo fibular comum, quando ele faz
um contorno da cabeça da fíbula, levando à questão do pé caído e equinovaro, e também com alterações sensitivas no território do nervo fibular superficial no dorso do pé. A lesão do nervo tibial, por sua vez, causa uma atrofia intensa dos músculos intrínsecos do pé, levando à formação de garras que são extremamente danosas para esse segmento do corpo. Também, lembremos que o nervo tibial posterior, ao ele contornar o maléolo interno e adentrar através do seu ramo plantar medial e plantar lateral, para dar inervação sensitiva da planta do pé, nós vamos ter como prejuízo a presença de úlceras nessa região. Como avaliar os nervos periféricos? Isso aqui cabe diretamente ao trabalho da fisioterapia. Lembremos que a avaliação neurológica ou monitoração da função neural, ela tem aqui no Brasil um formulário próprio, da qual nós fazemos os registros da avaliação neurológica simplificada, que tem como objetivo auxiliar o diagnóstico, identificar sinais precoces de comprometimento neural em capacidades físicas e condutas terapêuticas. A avaliação sensitiva, através do estesiômetro ou monofilamentos de Samy-Weiss, permite medir o grau de sensibilidade da pele. Esse exame é extremamente importante na hanseníase, porque é graças a essa monitoração que muitas vezes a medicação é ajustada a cada paciente. Então, ela tem que ser confiável e muito cuidadosa. E nós temos que, na hanseníase, lembrar que, por ser uma neuropatia compressiva, as fibras sensitivas são mais suscetíveis à lesão do que as fibras motoras. A avaliação motora, ela depende simplesmente de um manejo adequado para que se evite erros diagnósticos. E a correlação anatômica entre o nervo, a perda de força muscular e déficit sensitivo fornece subsídios para o diagnóstico diferencial e direciona estratégias de reabilitação adequada. A palpação de nervos é uma outra parte da semiologia neurológica em que nós temos que ter um conhecimento muito grande da anatomia de superfície, em especial da anatomia de nervos, e também nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, nesse slide à direita aqui eu mostro uma veia e o ramo cutâneo dorsal do nervo ulnar. Muitas vezes, erroneamente, as pessoas apalpam a veia e dizendo que ela está espessada, em vez de, na verdade, conseguir retratar a condição do próprio nervo. O grau de incapacidade ele varia de 0 a 2, né? É um grau que já é determinado pelo Ministério da Saúde. A prevenção de incapacidade nós vamos ter como medidas, e ela chega a ser responsabilidade de toda a equipe de saúde em todos os estágios que nós temos da doença. Prevenção de incapacidade tem como objetivo preservar a capacidade funcional em mãos e pés e olhos, evitar deformidades, reduzir o estigma e recuperar a autoestima. Na verdade, nós precisamos, para esse tipo de procedimento, o ideal seria termos uma equipe multidisciplinar, onde faz parte desde o médico, o enfermeiro, o terapeuta, o fisioterapeuta, o sapateiro ortopédico, assistente social, psicólogo, entre outros profissionais. Condutas de prevenção de incapacidade. Então, uma vez que nós estamos tratando da questão da pele, uma das condições muito comuns é que nós usemos o turbilhão, tanto para a mão como para o pé, e também utilizemos de lubrificação e massagem adequada. Dentro das técnicas fisioterapêuticas, nós podemos lançar a mão da cinésio, em especial nas paralisias de exercícios passivos e nas paresias de exercícios ativos e ativos assistidos. Podemos também ir com exercícios com resistência. Na cinesioterapia, para a questão do membro inferior, nós temos aí a utilização de técnicas de cinesioterapia, em especial de alongamento ou estiramento do tendão de Aquiles, exercícios ativos para os membros e, em especial, também usando recursos de elementos como as fitas ou faixas para exercícios de resistência. Hortes, splints ou talas gessadas, nós podemos também lançar mão como técnicas preventivas, em especial splints para as mãos, no caso das garras, e órtices para
a região do polegar. Para o membro inferior, nós podemos utilizar as órtices não só confeccionadas, bem como a férola de Arres e outras atitudes que nós temos que ter também em relação a esse tipo de acometimento. A orientação e prescrição ela deve ser feita com muito cuidado, mas para isso também nós temos que ter como apoio uma oficina ortopédica bastante ampla, porque lembremos que, por exemplo, uma questão de utilização de palmilha, ela se consome de 3 em 3 meses, então preciso ter um estoque muito bom para isso tudo. Para a indicação de palmilhas, nós temos que lançar mão da questão da barodopodometria, muito utilizada em nosso meio. Em questão da reabilitação em hanseníase, nós podemos usar também, junto com os cirurgiões, de técnicas fisioterapêuticas de pré- e pós-operatório, principalmente nas questões das neurólises e transferências de tendão. A neurólise nada mais é do que uma descompressão neural para permitir um alívio da dor e preservação da função nos casos aqui mostrados. As cirurgias corretivas para as garras e perda da oponência polegar, elas devem ser utilizadas tendões doadores, em especial do músculo flexor superficial dos dedos, e ter um segmento fisioterápico, tanto pré como pós-operatório. Para as transferências tendidas, no caso do pé caído, nós podemos utilizar como recurso o tendão do músculo tibial posterior para fazer o papel dos dorsiflexores no caso das lesões do nervo fibular comum. Apresento aqui para vocês um pré-operatório de mão e um pós-operatório de mão. Então, vejam vocês que numa condição de bastante infuncionalidade, depois do pós-operatório, com um tratamento fisioterapêutico adequado, nós vamos ter a recuperação dessa função de uma maneira muito próxima à normalidade. Também o mesmo ocorre para a questão do pé caído. A transferência do tibial posterior para fazer o papel da perda da dorsiflexão do pé leva, na verdade, a um sucesso e integração desse próprio paciente na vida acadêmica e também na sua vida social. Eliminar a hanseníase é um trabalho que não consegui concluir durante minha vida. Isso são palavras de Mahatma Gandhi, feito em 1940. E eu convoco todos os profissionais, fisioterapeutas e outros também na área da saúde, a contribuir para nós tentarmos eliminar a hanseníase no nosso país, que ainda continua sendo um problema muito grande de saúde pública. Obrigado.